Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos ao Canadá Agora, o podcast que fala sobre política, economia e a realidade do Canadá do jeito que você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e tenho o prazer de ter aqui comigo ele, o futuro governador-geral do Canadá, Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, meu querido PE. Fala, galera, mais uma vez, espero que vocês estejam gostando do programa. Para mim é um prazer imenso estar aqui, que é uma das coisas que a gente mais gosta de falar e dar o pitaco sobre o Canadá. E vamos lá, junto com o grande, a lenda viva do Canadá, Massaro Rocha. Vamos embora. A lenda viva, me senti o Sasquatch aqui. Então, a gente quer agradecer primeiramente todo mundo que escutou o último programa, que mandou feedbacks pra gente, foi muito bacana a contribuição de vocês, como sempre, é muito legal. Começando mandando os abraços, mandar um abraço pro Anderson Santos e pro Diego Rossi, que mandaram um apoio pro nosso projeto. Muito legal vocês dois, brigadão por estarem seguindo a gente. E temos dois comentários aqui ligeiramente rápidos, né? O primeiro, eu vou aproveitar para fazer um gancho depois, que vem da dona Eliane Oba. Dona Eliane fala, o programa é meio longo, né? Então, veja bem, Eliane. De fato, ele ficou com uma extensão tanto quanto grandinha. Mas pensando em você e pensando em vocês que estão escutando o programa e que pensam também na mesma coisa, a gente resolveu fazer uma simplificação da vida de vocês. Por isso, a partir da semana passada, se você seguiu o site do Canadá Agora, a gente está postando lá também os artigos que estão linkados ao programa. E em cada um dos artigos tem a minutagem. Então você pode ir ali e saber exatamente quando começa o bloco tal, quando começa o bloco a Mariusca de Mari. Eu só quero escutar o bloco que o PM fala sobre a história. Então vai lá no James Subiense. Não, eu só quero escutar as dicas culturais. Então tá lá a minutagem agora para você, para simplificar a sua vida. Aí você não perde mais tempo, né? Que maravilha. E a segunda dica veio do seu Felipe Santiago, meu querido Felipe, dizendo, respira, pé. Cara, eu nesse comentário só te falar uma coisa bem rápida. A minha esposa, cara, ela fala a mesma coisa. Pra você ter uma ideia, eu sou o cara meio virado nos 60, entendeu? Eu sou virado no giraia, como dizia lá em Itaquera. E quando... só uma dica bem interessante, uma piada bem interessante. Quando eu tava começando a procurar emprego aqui no Canadá, minha esposa sempre falava a mesma coisa. Você pode, por favor, respirar na hora de fazer a entrevista? E numa das entrevistas, a mulher perguntou, me fala uma fraqueza sua, né? Aí, como todo mundo usa aquela fraqueza que é meio, né? Não é meio fraqueza. Aí ela falou, não, então, essa parte eu conheço. Agora fala uma fraqueza verdadeira. Eu falei, eu falo muito rápido, minha mulher sempre fala isso. E a mulher começou a se rachar. E, na verdade, eu consegui o emprego ainda. Mas eu vou tentar, mas é verdade. Eu sou virado no giraia. Excelente. É isso aí. Obrigado pelos comentários, pessoal. Continuem escrevendo pra gente, continuem interagindo com a gente. É muito bacana estar respondendo vocês. Lembrando que a gente está no Twitter, no twitter.com/Canadá Agora. A gente também está no Instagram com o nome de Canadá Agora. Está no Facebook com Canadá Agora. A gente está no bom e velho e-mail, que é contato@canadagora.com. Você pode escrever também pra gente. Você escreve pra Rua Saturnino de Brito. Não tem. A referência os velhos entenderam a referência. Esses velhos entenderam. Eu entendi a referência. E para fechar, se você quiser apoiar o nosso projeto, a gente vai gostar muito da sua ajuda, a gente vai realmente apreciar. E você pode fazer isso da maneira que você quiser. A gente tem vários brindes que a gente dá em diferentes níveis que você pode contribuir. Entre lá no patreon.com/Canadá Agora ou patreon.com/Canadá Agora. Vá lá, contribua, escolha como você quiser ajudar, sua ajuda vai ser bem-vinda. Chega de papo furado, né? Bora. Vamos pro programa.
Amare usque ademare. O que está rolando de costa a costa desta grande nação, né, seu pé? Vamos lá. Na questão nacional, comboio de caminhões parte em direção a Ottawa. Uau. Situação, né? Situação. Veja só o que aconteceu. Tem centenas de caminhoneiros que estão se juntando, vindo de todas as partes do país, e estão indo em um comboio em direção a Ottawa, aqui, capital do país. Provavelmente, a esta altura do campeonato, quando você estiver escutando esse programa, ou eles estão chegando ou eles já chegaram. E eles estão vindo para cá para poder protestar contra as novas normas de segurança contra a Covid-19. Para quem não sabe, o governo federal anunciou em novembro do ano passado que os caminhoneiros canadenses que cruzassem para os Estados Unidos precisariam estar vacinados ou então enfrentar uma quarentena de 14 dias. Daí, olha só, a política entrou em vigor mesmo no último sábado. E apesar da oposição do setor dos caminhoneiros, que alertou que isso poderia gerar problemas na cadeia de suprimentos, a Canadian Trucking Alliance, que é como se fosse a grande união dos caminhoneiros, disse que a grande maioria dos caminhoneiros está vacinada, mas avisou ainda que essa nova política pode afetar em torno de 26 mil profissionais dos 160 mil caminhoneiros canadenses que fazem viagens regulares pela fronteira com os Estados Unidos. Então, pegue o número, 26.160. Né? Você acha que está ruim? Melhora. Por quê? No último dia 22, agora, janeiro, o governo dos Estados Unidos, na Bidenlândia, anunciou que vai começar a exigir que todos os não residentes dos Estados Unidos, então, se você não tiver green card, não for cidadão e não tiver visto de residência permanente, que entrarem por uma das fronteiras terrestres, seja vindo do Canadá ou pelo México, deverão estar obrigatoriamente vacinados. Aí você vê a movimentação desse pessoal, saindo gente de British Columbia, saindo gente de Manitoba, saindo gente de Saskatchewan, de Príncipe Eduardo, todos os cantos do país, porque estão indignados com a situação. A grande questão é o seguinte: apesar das dimensões continentais que esse país tem e da rede ferroviária que a gente depende muitíssimo do transporte rodoviário, especificamente de caminhões, para poder transportar bens entre o Canadá e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que, por sinal, é o maior fornecedor de comida para o Canadá. Então, a gente depende de comida que vem desse país. Então, praticamente tudo vem dali. E outras coisas que chegam de navio que também precisam ser distribuídas. Se essa galera parar, nós vamos ter um grande problema aqui. Porque, para ajudar, está no inverno. E para ajudar, estamos numa pandemia. E para ajudar, tem muita gente doente por causa dessa pandemia. Então, se somar tudo isso, eu recomendo que você comece a colocar sua armadilha para esquilo, porque você vai precisar arranjar comida de algum lugar. Se você acha que a brincadeira acaba por aí, não. Porque uma das simpatizantes pelo movimento, uma mulher que mora em Medicine Hat, lá no norte de Alberta, organizou um GoFundMe, uma vaquinha dessas online, e até o presente momento, hoje, que a gente está gravando quarta-feira, ela já conseguiu angariar mais de 4,5 milhões de dólares em doações. Então, você vê, para ter angariado essa grana, ela não estava sozinha. Apesar do valor, o GoFundMe.com disse que só vai liberar essa grana quando a organizadora apresentar, de fato, um plano concreto para distribuição de renda para todo mundo que está envolvido nesse negócio. O que você acha dessa história, Pedro? Então, é bem interessante isso daí, porque a gente sabe, agora eu vou pegar aqui meu lado político, que todo mundo sabe que eu sou um pouco nerd nesse lado da política, que é interessante de ver como que isso acabou sendo recuperado tanto... Porque a gente sabe que esses movimentos acabam sendo recuperados, seja pela direita ou pela esquerda. No Brasil, a gente viu isso quando teve lá a greve dos caminhoneiros e agora a gente está vendo isso aqui no Canadá. E o Trudeau, ele acabou falando, ele deu uma entrevista, ele acabou fazendo uma conferência de pressa lá, que ele não vai mudar, que a mensagem é que ele quer que todo mundo se vacine, ele falou que não vai ter exceção nenhuma. Só que é um pouco controverso essa ideia dos caminhoneiros, porque eles estão falando que eles querem que o Canadá acabe abolindo isso. Mas mesmo se o Canadá abolir isso, os Estados Unidos vai exigir também. Então não tem muito o que correr por isso daí. Porque se o Canadá falar, tudo bem, não vai precisar, mas quando eles entrarem lá, como você bem acabou de explicar,
Eles vão precisar disso também. E é aí que entra a recuperação política que a gente fala, porque a gente sabe que o Trudeau, ele ganhou as últimas eleições com uma margem muito pequena, ele não conseguiu praticamente mudar nada, ele fez tudo isso, gastou milhões na política para fazer uma eleição e ficou a mesma coisa. E os conservadores estão tentando ali achar alguma carninha na picanha para morder. E parece que eles acharam nesse aí dos caminhoneiros. Porque do lado dos conservadores, eles estão realmente, a linha de discurso é que vai faltar alimento nas prateleiras, que vai ficar realmente um caos para alimentar o povo no Canadá. Eles estão pegando nisso. Só que mesmo entre os deputados conservadores está tendo muita divisão. Porque a gente sabe que esse tipo de movimento acaba agrupando gente de tudo quanto é canto, você não consegue diferenciar quem é quem. Então você está ali, entrou uma galera meio extremista, uma galera que quer separar do Canadá lá dos movimentos separatistas do outro lado, e aí eles acabaram falando com algumas figuras importantes dentro do Partido Conservador, como Pierre Poilievre, que é super conhecido. Ele acabou criticando, ele fez alguns tweets lá, comparando o Trudeau, que fica indo em festa, contra o caminhoneiro que está sozinho na boleia do caminhão. Teve o Andrew Scheer também, que deu um apoio, que o Andrew Scheer, para quem não sabe, era o antigo chefe do Partido Conservador, que disputou e perdeu uma eleição contra o Trudeau. Então também ele colocou um post lá que ele está apoiando tudo isso, mas a guerra nas redes sociais entre os conservadores e os liberais vai tomando cada vez mais, assim, ramificações estranhas. Para você ter uma ideia, tem uma pessoa que chama um deputado, só que ele é provincial lá de Toronto, da província do condado de Lanark, Frontenac, ele chama Randy Hillier. Ele é um membro independente, ele não tem partido, só que ele acabou fazendo um tweet ali, esse membro do Parlamento de Toronto, fazendo um tweet que ele chama os ministros, ao nível da coisa que chegou, ele está chamando os ministros do Trudeau de terroristas por estarem fazendo isso com a população. E aí o ministro da Justiça do Canadá já entrou com um pedido no Twitter para tirar esse Twitter do ar. Então, assim, está todo mundo tentando recuperar politicamente, algumas pessoas estão sendo mais... Peraí, não vou entrar nessa briga, mas os conservadores, tem gente que está entrando de cabeça, tem gente que não está entrando de cabeça. Mas eu acho interessante uma questão que fica aqui, porque todo mundo está falando, vai ser obrigado a vacinar os caminhoneiros. Mas uma questão que se levantou aqui no Quebec é por que eles não forçam também vacinar os trabalhadores da construção? Justo. Porque assim... Se você vai implantar esse tipo de política, ou é para todo mundo, ou não é para ninguém. E do jeito que o Trudeau colocou, ele não quer voltar atrás, a gente entende, todo mundo tem que se vacinar, a gente sempre é a favor da vacinação, mas é aí que entra a confusão na comunicação. Por que você procura um grupo e você escolhe esse grupo e o outro você não escolhe? A mesma coisa aconteceu aqui no Quebec, o ministro da Saúde aqui, ele determinou que todas as enfermeiras iam ser obrigadas a vacinar, ele deu uma data, falou que não ia voltar atrás. Só que aconteceu, quando foi chegando perto dessa data, ele viu que os casos estavam aumentando, não tinha muita gente no sistema de saúde, então ele falou, então, gente, sabe aquilo que eu falei lá? Aquela ameaça, então, deixa pra lá. Tipo a mamãe falou, na volta a gente compra. Só que isso, cara, é o problema, porque acabou enfraquecendo o ministro da Saúde aqui do Quebec, o Christian Dubé, porque ele fez uma ameaça e não cumpriu. Então, assim, o Trudeau ele não vai voltar atrás, porque em política a gente sabe, se você faz uma ameaça, se você não coloca em prática, você pode realmente se complicar. Mas a questão que fica é essa, ou faz para todo mundo, ou não faz para ninguém. Mas a extrema-direita aqui do Canadá está tentando recuperar isso daí. Mas vamos lá. Que buracão, hein? Que buracão. Então, olha só, a política diplomática de redes sociais dos liberais no Canadá. Que história é essa? Cara, assim, todo mundo sabe da crise que está acontecendo na Ucrânia, todo mundo sabe, a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque podia fazer um programa inteiro só sobre relações internacionais, mas a gente sabe que a Rússia está tentando anexar a Ucrânia da mesma maneira que ela fez com uma parte da Ucrânia, que é a Crimeia, que era uma antiga parte ali da União Soviética. Isso é todo um contexto geopolítico muito mais complexo, porque a OTAN está tentando ajudar a Ucrânia nesse sentido, porém, a gente sabe que a Ucrânia ela não faz parte da OTAN. Então, ou seja, a OTAN ela quer, de uma certa maneira, anexar a Ucrânia para proteger, para evitar que a Rússia, que não tem nada a ver com a Ucrânia, quer anexar a Ucrânia. Mas isso é um contexto muito mais complexo, mas o interessante disso tudo é que as pessoas se perguntam qual que é o papel do Canadá, porque a OTAN enviou aviões, está tentando dar uma certa ajuda militar,
ali na Europa Oriental, os Estados Unidos já está tentando todo coordenar um esforço diplomático nesse sentido também, eles já tiraram as famílias dos diplomatas, o Canadá também já chamou os familiares, todos os menores de 18 anos para voltar, então assim, todo mundo está ali perto de um ataque iminente, ninguém sabe o que vai acontecer, e o Canadá até agora, o que ele fez, na verdade, ele ofereceu um empréstimo de 120 milhões para estabilizar a economia do país, ele não ofereceu armas, porque se a Rússia está jogando aquela política do cospe aqui, né? Sabe quando você estava no recreio, põe a mão no meio, cospe aqui. Então, qualquer tipo de atitude que for tomada, a Rússia vai tomar isso como uma agressão e vai querer atacar a Ucrânia. Então, o Canadá ofereceu 120 milhões para estabilizar a economia, mas não para comprar armas. E a pergunta que todo mundo fala, mas será que isso aí vai resolver alguma coisa? E a gente esperando ali uma atitude mais potente do Canadá, a gente acabou vendo que os ministros liberais, os ministros do Trudeau, foram fazer ali a diplomacia de Twitter deles, a diplomacia de hashtag. E isso foi realmente uma vergonha, pegou muito mal em Ottawa, pegou muito mal em todos os lugares, porque a gente teve vários ministros, entre eles o Harjit Sajjan, que é ministro internacional do desenvolvimento, a Mary Ng, que é a ministra do comércio internacional, o Marco Mendicino, que é ministro da segurança pública. Eles acabaram ali, para quem não está vendo, se você olhar nas redes sociais, eles ficam, sabe aquela, você pega uma folha e você escreve hashtag Stand with Ukraine e você tira uma foto ali na frente de você segurando a folha, como se isso fosse... Ficou muito mal, isso acabou virando memes enormes, porque o Mendicino, na verdade, o ministro da Segurança Pública, ele tirou a foto lá de fora da casa dele. E aí o pessoal já alterou colocando, eu perdi a chave de casa. Assim, virou uma piada, ficou muito chato. E é aí que as pessoas ficam falando, essa política que o Canadá sempre teve um respeito para ser aquele país apaziguador, sempre foi aquele cara que chegou ali para colocar as coisas na mesa, ficou muito feio porque essa política de rede social, de guerra de mídia social, fica que, na verdade, não vai trazer solução real nenhuma. A gente está num momento muito crítico com a Ucrânia, as tensões estão realmente altas entre a Ucrânia e a Rússia, as pessoas não sabem muito o que fazer, o que vai dar, e aí vem os ministros do Trudeau ali mostrar essa política de rede social, de hashtag, segurando essas plaquinhas aí, realmente pegou muito, muito mal. Mas vamos ver o que vai dar nisso daí. Não vai fazer nenhuma diferença mesmo, porque todo mundo sabe que na Rússia ninguém usa Facebook e Twitter lá. Exatamente. O Putin realmente o Putin está esquentando muito a cabeça com isso daí. Mas vamos lá, vamos falar de finanças. FMI atualiza a projeção de crescimento para 2022. O que é isso aí, Massaro? Explica pra gente. Olha só que interessante, né, cara? Você sabe que o FMI ele faz reavaliações trimestrais dos países, né? Uhum. E eles publicam esse relatório todo trimestre. E saiu agora a primeira publicação do ano, e eles revisaram os números para 2022 para os países. E não é bom, né? Eles estão levando em consideração todo o impacto que o Covid está tendo no mundo, não só em termos direto, assim, com vários países que estão entrando em recessão, e ainda o impacto em relação ao mercado de trabalho, com gente perdendo emprego, tendo que se afastar e tal. Eles notaram que com a introdução dessa variante Omicron, o que eles tinham inicialmente previsto como crescimento, como recuperação, não aconteceu. Né? Basicamente foi assim, a gente está prevendo que agora o mundo está se vacinando, as coisas vão começar a melhorar, o prospecto é que tudo vai começar a abrir, vai começar a melhorar. E não foi o que aconteceu. A gente está vendo aumento de casos em vários países, tem gente sendo hospitalizada em taxas que não aconteciam antes. Resultado, né? Eles revisaram os números e praticamente todos os países do mundo tiveram uma queda. Pra você ter uma ideia, que hoje a média dos países está cerca de 4% de crescimento. Você pensa assim, 4% não é grande coisa. Não é grande coisa para mim e para você. Ganhamos salário mensal, né? Mas em termos de escalas bilionárias de países, essa coisa é diferente. E só para você ter uma ideia de como foi afetado. Os Estados Unidos, que hoje ainda é, por enquanto, né? Ainda é a maior economia do mundo, tinha previsto um crescimento de 5,2%. E eles, depois da revisão, eles droparam isso daí e baixaram isso para 4%. Comparativamente falando com os outros países, o Canadá hoje ele está mais ou menos na média. Está melhor do que os Estados Unidos, por sinal. Está com 4,1% de crescimento. Você deve pensar, isso deve ser bacana. Só que a previsão do Canadá para 2023 é ruim.
A gente já está com uma previsão de crescimento de 2,8%, que é quase a metade do que a gente cresceu esse ano. E os reflexos disso daí são diretamente relacionados com a geração com a emissão de papel que o governo teve que fazer para poder gerar auxílio para esse pessoal que teve que trabalhar, e porque a economia não está se recuperando no mesmo nível que eles gostariam. Quem está mesmo ruim, a gente não fala muito com isso com frequência, mas eu resolvi colocar aqui em contexto, quem realmente está ruim nesse relatório é o Brasil. O Brasil tinha tido uma previsão que já não era muito otimista, de 1,6%, foi rebaixado para 0,3% de crescimento. Então ele está no limite da recessão, está no limite do encolhimento nessa altura do campeonato. As razões principais que estão acontecendo no Brasil, uma delas é a inflação, a falta de confiança no país e uma das principais é a questão das relações internacionais. O Brasil não está com um papel muito bom em relação aos outros países, não está atraindo investimentos externos e, por causa disso, o FMI tem notado que a possibilidade do país conseguir se recuperar, conseguir crescer, é muito baixa atualmente. Falando do Brasil, a gente sabe que quando a gente fala da nossa pátria amada Brasil, a gente acaba tocando nas cordas sensíveis de muitas pessoas, mas sem esquecer que vai ter eleição agora também no Brasil. Vai ter eleição novamente e toda essa percepção de estabilidade reflete no investimento interno, porque quando você fala de investimento, você tem os especuladores que realmente querem ver o furdunço, que o especulador quer realmente que as coisas não tenham estabilidade nenhuma, e você tem os investidores sérios que estão buscando estabilidade. Então, quanto menos instabilidade, mais você atrai especuladores, assim. Então, vamos ver no que vai dar, a eleição já começou, né? Já entrou num ritmo mais acelerado. Na verdade, o Brasil está em eterna campanha eleitoral, campanha eterna que a gente fala. Mas, infelizmente, isso é triste, e quando a inflação chega, realmente a inflação ela bate para todo mundo, mas ela acaba refletindo e mostrando muito mais as diferenças sociais. Isso daí é muito complicado, e quando a gente fala de inflação é uma coisa muito, muito, muito complicada. Mas vamos que vamos tocar, vamos falando de Canadá, o Canadá é o Grande Norte, vamos para lá, para aquele lugar que todo mundo gosta, Nunavut. E Nunavut assina aí um programa federal de cuidados infantis de $10 por dia, igual no Quebec, hein? Olha só, o programa, as promessas do primeiro-ministro tentando se concretizar, né? A gente falou no último programa sobre New Brunswick, que também estava implementando um programa de auxílio de cuidados infantis. Nunavut é a próxima nessa parada. Atualmente ela é a penúltima das jurisdições que vai assinar um programa de cuidados infantis de $10, né? Que é a famosa, como no Quebec é conhecido como a garderia de dollars, né? que é um serviço de creche subsidiado pelo governo. A última nessa fila ainda é Ontário. Ontário não chegou num acordo com o governo federal em relação a como vai ser feita essa partilha dos subsídios com o primeiro-ministro, e está ali, na lanterna. Não sabemos ainda, os moradores de Ontário, especialmente todo mundo que tem filho em idade escolar, ainda continua no suspenso. A verba que o Trudeau anunciou na última segunda-feira, dia 24, vai ser destinada primariamente à abertura de mais vagas em creches e também para aumentar os salários dos trabalhadores das creches e, obviamente, para reduzir as taxas sobre esses serviços. Até março de 2024, eles esperam que o custo das vagas licenciadas para cuidados infantis deve chegar aos tão prometidos $10 por dia. De acordo com o governo federal, diz que as taxas ainda vão cair em média 50% até o final deste ano. E eles estimam que, por exemplo, uma família de Iqaluit deve economizar em torno de R$14 mil em torno de cuidados infantis como resultado dessas medidas. R$14 mil? Não, é $14 mil. Estou perdido aqui na paradinha. Então, voando de Nunavut, vamos pegar um avião, não dá para ir, ou pegamos um trenó de cachorro e vamos atravessando o Ártico. Chegamos em Yukon, onde temos que pico de mortes faz Yukon declarar emergência por
overdose. Eu esperava Covid, mas eu não esperava overdose. Overdose, também conhecido como OD, eles falam. Então, lá em Whitehorse, o governo de Yukon ele acabou declarando uma emergência de saúde pelo uso de substâncias depois que as drogas tóxicas acabaram levando à morte por overdoses novos picos. A coisa está aumentando muito lá. A ministra da Saúde, Tracy Ann McPhee, ela falou na última quinta-feira que as drogas estão matando pessoas e criando uma série de crise de saúde mental em todas as comunidades de Yukon. A gente sabe aqui que, infelizmente, essas regiões mais ao norte do Canadá sofrem muito com o problema de drogas, principalmente essas regiões ali, as comunidades e as Primeiras Nações. E, embora as declarações não dê assim, mais poderes para o governo, ela disse que o compromisso que ela está tentando é realmente tornar isso uma prioridade. Ela sabe que a necessidade de uma resposta coordenada é muito eminente. E se eles não se organizarem, independente das declarações que o governo está fazendo, a coisa pode se complicar muito. Tem uma médica, que é a Catherine Elliott, que ela é diretora de saúde médica interina, ela disse que houve um recorde de 23 mortes no ano passado, com um aumento de 475% em relação a 2019, ou seja, assim, é muita gente morrendo de overdose. As estatísticas divulgadas no ano passado mostram que o território tinha a maior taxa de mortalidade por overdose de opioides per capita no Canadá. Então, ou seja, com 48,4 por 100 mil habitantes, por 100 mil pessoas. Então, assim, é um número muito grande. A polícia está tentando fazer o que pode, eles estão tentando procurar soluções, estão falando com todos os órgãos, tentando fazer uma força-tarefa aí para melhorar as medidas de saúde, moradia, saúde mental, tem a questão da pobreza também, ou seja, são todas questões que precisam ser abordadas. E aqui no Canadá, essa questão dos opioides é muito grande, ela começou mais ou menos em Vancouver, acabou se espalhando para tudo. Assim, é uma questão muito interessante de ver como que isso atacou ou virou uma crise nacional no Canadá. Para quem tem interesse, depois eu esqueci o nome, eu vi um documentário muito bom na HBO que ela conta justamente a história dos opioides, como que começou com os irmãos Sacres. Ele conta toda essa história, como as pílulas que eram feitas simplesmente para apaziguar a dor das pessoas, e depois eles acabam, essa pílula que eles tomavam demorava mais tempo para elas passar, para ficar no corpo da pessoa, só que depois eles estavam para perder a patente dessa pílula, eles tinham que inventar uma coisa mais forte, e aí eles criam o Oxidin, se eu não estou enganado, eles criam o Oxidin, e o Oxidin, ele age muito mais rápido, só que a grande jogada de tudo isso é que eles sabiam internamente que esse novo comprimido, ele tinha um alto grau de vício, as pessoas viciavam muito rápido, e eles não sabiam como iam passar isso na FDA, que é o organismo americano que Food and Drug que aceita, que coloca no mercado essas pílulas. Então, eles acabam contratando uma das pessoas que era responsável da FDA para fazer toda a aceitação de novos produtos. Ele contrata esse cara, tem toda uma jogada ali atrás, e esse cara acaba preparando o pedido que vai chegar na FDA. Então, enfim, é muito interessante o documentário, eu vou achar o nome depois. Eu vou ver se a gente consegue deixar lá na parte do Facebook, mas é muito interessante de ver como isso começou, como foi a ganância, de uma certa maneira, de dois irmãos, acabaram levando uma crise que é mundial. A gente sabe que isso é muito pesado nos Estados Unidos, tem as Pills Mills, que são realmente são fábricas são farmácias, que não são farmácias, que vendem só isso, e o índice da pessoa viciar é muito forte, e infelizmente eles sabiam. Aqui no Canadá, isso virou vocês têm uma ideia do problema que está, principalmente em Vancouver, aqui no Quebec eles têm isso, nas regiões que as pessoas usam muito isso, eles disponibilizam um antidote que as pessoas podem usar. Então, restaurantes, tudo, bar, tem tudo próximo, porque quando vem uma pessoa caída, tendo uma crise de overdose, eles já vêm e já tentam ajudar a pessoa. Ou seja, virou assim, ficou fora do controle, e eles estão tentando ver como que vão resolver isso daí. Isso é bem complicado. O nome do filme que você assistiu se chama The Crime of the Century. Exatamente, The Crime of the Century, esse daí. Muito bom, muito bom, muito bom. Assistam. Podia ser a dica do programa, mas assistam lá. É muito bom, vale a pena. E falando em Crime of the Century, vamos falar de uma coisa boa agora. Vamos entrar com uma coisa aí que, para quem não sabe, eu e o Massaro, a gente tem algumas coisas em comum. E uma delas é as artes marciais. Então vamos falar aqui um canadense que recebeu o 10º Dan em Karatê. E para explicar isso daí, vou deixar o especialista no assunto, Massaro Rocha, explicar para vocês. Que coisa, especialista. Estou longe dessa história. Mas
puxando a sardinha pro meu lado, sim, eu dou aula de karatê, treino karatê há muitos anos. E só contextualizando aqui, o que é o tal do 10º Dan em karatê? Então você já assistiu Karate Kid na sua vida, né? Com certeza deve ter visto aquele negócio, ou a série de TV. Então você tem vários níveis no karatê. Você treina, entra na sua faixinha branca, e dependendo da escola você vai trocando de faixa. Você pega vermelha, pega amarela, laranja, etc, etc, até você chegar na sua faixa preta. Quando você chega na faixa preta, é quando você chegou oficialmente, comparando-se, você terminou o primário, você terminou a sua escola, o seu ensino fundamental, e você está pronto para começar a faculdade. A faixa preta é você entrou na faculdade. Então, a partir daquele momento, tudo que você tem é comecei do zero, agora eu vou chegar em algum lugar. E dependendo do estilo de karatê, cada estilo tem um tempo diferente para contar o tempo que você fica numa faixa. Oficialmente existem 10 níveis no karatê. Então a gente chama os níveis de Dan. Então você tem o Shodan, que é o primeiro Dan, o Nidan, segundo Dan, Sandan, etc, 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 até o Judan, o 10º Dan. Então você tem 10 Dans para você passar. Em geral, uma regra em geral disso daí é que para cada ano, para você chegar no próximo Dan, você tem que ficar no mínimo o número daquele nível treinando. Então, por exemplo, eu estou no meu primeiro Dan, quero chegar no seu segundo Dan, eu não posso receber meu segundo Dan com menos de 2 anos de treino. Aí você vai lá, depende do seu professor, do seu sensei, ele vai dizer, não, 2 anos não é suficiente para você, eu quero que você treine mais. Então você pode treinar mais tempo até passar o seu exame. Para o seu terceiro Dan é a mesma coisa, você tem que treinar no mínimo 3 anos, mas pode demorar mais. Agora pense o seguinte, uma pessoa que tem 10 anos, que está no 10º Dan de karatê, ele passou por 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 10 para poder receber isso daí. No caso, agora eu vou falar da notícia, o grande mestre de karatê Kikukawa Masanobu foi premiado com o 10º Dan em karatê esta semana em North Saanich, na ilha de Vancouver. Não é em Vancouver, mas na ilha de Vancouver. O sensei Kikukawa começou a aprender karatê quando tinha apenas 10 anos de idade e continua treinando até hoje, né? Ele migrou para British Columbia em 1994 e depois de se mudar, foi morar no sul da ilha de Vancouver, onde ele dedicou a vida inteira para ensinar e preservar o karatê tradicional. O sensei Kikukawa recebeu cartas de apoio do primeiro-ministro de British Columbia, do premier de British Columbia, John Horgan, e também de Kuroshima Tsugiyo, presidente da Victoria Nikkei Cultural Society, entre vários outros lugares. Ele já foi convidado para dar seminários em Okinawa, no Japão, nos Estados Unidos, em Porto Rico, no Chile e na Índia. É uma grande honra, porque você conseguir chegar nesse nível, quando você, a partir de um determinado nível, não é simplesmente o seu sensei que decide que você vai passar. Você precisa ter um grupo, um conselho que vai decidir, esse cara merece passar. E geralmente se diz para você chegar no 10º Dan, não tem nada depois, certo? Então quem que vai te otorgar isso? Por que você vai receber isso daí? Então tem que ser muita gente que vai se unir e dizer, esse cara tem bala na agulha, ele merece chegar nesse lugar. Então, se você não entende nada de karatê, só pense o seguinte, nós temos um canadense que tem 10º Dan de karatê. Então, esse homem, no mínimo, treinou muito nessa vida. E o mais legal que eu acho das questões dessas artes marciais é que depois que o grande Bruce Lee acabou mostrando para o mundo enfim, as artes marciais chinesas, mas na questão do karatê, que é uma arte marcial japonesa, porque senão vai me corrigir. Então, Kung Fu, China, karatê, Japão, essa base eu conheço. O mais legal é que quando você recebe esse conhecimento, esse reconhecimento, é que isso reflete na arte marcial japonesa, você ser de fora, você não ser um japonês, você ter dedicado todo esse tempo, eles têm muito respeito por isso, porque você é um cara que aprendeu a arte de um outro país, você aplicou, anos da sua vida, assim, deve ser uma honra enorme para quem chega nesse nível aí, enfim. Uau! Então, parabéns, sensei Kikukawa. Ainda ali em BC, motorista curioso sobre velocidade do carro da mãe é multado. Então, isso aconteceu em Abbotsford, na British Columbia. Até então, você fala assim, um motorista curioso
pegou o carro da mãe e foi multado, parece uma coisa inusitada. Só que o motorista, ele na verdade ele era um iniciante, entendeu? E ali ele já tinha algumas multas e 9 pontos de penalidade depois que a polícia alega que ele estava viajando a mais de... Preste atenção, ele estava viajando com o carro da mãe a mais de 200 quilômetros por hora. Ou seja, ali... Toda vez ele achando que estava nas autobahns da Alemanha, mas na verdade aqui não existe isso, toda estrada tem o seu limite, ele acabou sendo pego ali. A polícia de Abbotsford disse em um comunicado que o homem de 20 anos, ou seja, o rapaz, o indivíduo de 20 anos, foi parado por volta das 3 horas da manhã de um domingo, quando uma viatura policial não identificada, aqui a gente chama das viaturas fantasmas, porque tem muito isso nas estradas, que são viaturas da polícia, mas quando você olha de longe, ou ela é branca ou ela é preta, e você não e as marcas da polícia é feita de uma maneira bem sutil, então você não vê. Às vezes você passa, e quando você passa, aí aparece aparece luz, eles começam a iluminar tudo, enfim, parece aqueles parquinhos de cidadezinha, vem brilhando. Uma nave espacial. Uma nave espacial, que é uma polícia. Então a viatura não identificada foi ultrapassada em uma rodovia por um veículo em alta velocidade, e quando o veículo foi parado, a polícia disse que o motorista solitário, e ele foi até cooperativo, ele não foi prejudicado, ele ajudou ali, e o mais interessante é quando foi perguntado por que ele estava nesse desespero todo, viajando em alta velocidade, o que estava acontecendo, que ele estava indo tão rápido, e ele falou, sabe o que é? Na verdade, eu queria testar até onde o carro iria. Tipo, então, você queria curiosidade, curiosidade, ele queria testar até onde o carro estava indo da mãe dele. Isso aí acabou virando um pouco um motivo de comédia ali para todo mundo, porque o pior é que quando eles pararam o carro do cidadão, o motor acabou explodindo. Então, assim, nas fotos, no link lá, você vai poder ver, o motor está fumaçando, está pegando fogo, saindo fumaça, e o cara, infelizmente, acabou tomando a multa, que não foi barato, e ainda por cima acabou estourando o motor do carro da mãe dele. Então, isso aí não vai ficar nada fácil, e a mãe dele ele vai lembrar muito da mãe dele durante muito tempo. Triste, hein? Tá louco. Então, olha só. Tem uma interessante rolando agora. Porque você vai ter que pagar para ter acesso à informação em British Columbia. Veja que interessante. No final do ano passado, o governo de British Columbia estabeleceu uma taxa de $10 para todo pedido de acesso a informações gerais que não estão disponíveis publicamente, como notas informativas, contratos ou registros, teriam que ser pagos por qualquer pessoa que requisitasse daí. As mudanças foram feitas na chamada Lei da Liberdade de Informação e Proteção de Privacidade, que já foram criticadas amplamente por jornalistas, advogados, empresários e primeiras nações. E o que eles argumentam é que dizem que essa taxa vai acabar sufocando o acesso à informação e as pessoas vão acabar desistindo de querer procurar. Num comunicado do representante de uma das associações, ele falou que muitas solicitações recebidas pela cidade são de natureza impessoal e muito ampla, exigindo muita comunicação entre a equipe e o solicitante para ajudar a restringir a tal busca. O pessoal da associação da prefeitura continua dizendo que a taxa de inscrição de $10 deveria incentivar os solicitantes a fazer solicitações mais claras e também ajudar a compensar alguns dos custos associados ao processamento de solicitações e divulgação dos documentos. Quem não sabe, hoje a cidade de Surrey, que implementa essa nova lei, permite até 3 horas de trabalho de uma equipe da prefeitura para solicitações como essa. E chega a cobrar até $7,50 por até 15 minutos do trabalho de um funcionário. E cobram adicional, mas eles cobram adicional isso daí se o funcionário acabar passando mais de 15 minutos investigando. Eles também cobram 25 centavos por cópia de documento preto e branco e R$1,65 por fotocópia colorida. Eu não sei quanto tá o Xerox, mas não era tão caro assim no tempo que eu estava na faculdade, não. Cara, é tudo uma questão de custos, né? Hoje em dia, o que a gente vive no mundo dos números, no mundo dos dados, então, assim, tudo é dado. Então, a partir do momento que você, somente essas cidades menores, enfim, todo mundo acaba colocando na ponta do lápis. Eu já vi uma vez uma história
eu não lembro se é verdade, faz muito tempo que eu vi essa história, de um rapaz que ele conseguiu, ele propôs numa das vilas, acho que foi dos Estados Unidos, que se a prefeitura diminuísse o número da fonte utilizada nos documentos, ia poupar muito na questão de tinta de impressão e no papel. E fizeram os dados e foi verdade mesmo, isso aconteceu. Então, assim, interessante saber o quanto a gente está gastando, né? Tudo ali a gente tem que ter muito cuidado na ponta do lápis. Bom, vamos continuar aqui. Membro do parlamento desafia a influência chinesa no país. Isso aí é sério, hein? Isso aí mexeu com gente grande. Poderosa. No caso, quem acabou fazendo isso daí foi a Tracy Gray, que é do Partido Conservador e responsável pelo riding de Kelowna, ali em British Columbia. Ela pediu uma investigação sobre a aquisição de uma mina de lítio por uma empresa chinesa na região. Ela faz parte de um comitê permanente que está sempre pressionando o governo federal a explicar a ausência de uma revisão na política de segurança sobre a aquisição de mineradoras canadenses. No caso, a gente está falando aqui, a empresa que ela está falando é a tal da Neo Lithium. O comitê que ela faz parte fez uma recomendação para uma agenda de 6 reuniões para que o processo investigativo, para executar um processo investigativo sobre a proposta de aquisição para reunir informações de partes interessadas. Nisso estão envolvidos especialistas em segurança nacional e acadêmicos de economia. Veja, o troço começa a melhorar. O François-Philippe Champagne, o atual ministro federal da Inovação, Ciência e da Indústria, foi convidado a comparecer também ao comitê para poder explicar a posição do governo sobre a aquisição da Neo Lithium. Antes das eleições federais em 2021, a Tracy disse que os limites existentes sobre a lei do investimento no Canadá para proteger os interesses dos recursos nacionais do país tinham sido considerados pelo Partido Conservador como inadequados e precisavam de atualização. Obviamente, né? Você é da oposição, você tem que enfiar o troço. Não que eu discorde dela, né? Mas ela continua dizendo que o ministro federal da Indústria, o Philippe François, como eu disse, defendeu a decisão do governo de permitir a venda da Neo Lithium a ser adquirida pela empresa de mineração estatal chinesa Zijin Mining Company, sem uma revisão da política de segurança nacional, dizendo que o processo tinha sido rigoroso. Eles, mas foi duro. Aí vem a parte interessante, né? Nos últimos anos, a tal da Zijin, ela fez viagens constantes no setor de mineração canadense, fez investigações constantes no setor canadense, inclusive adquirindo várias empresas. Entre elas, a empresa de cobre Nevsun Resource, por 1,9 bilhões, continuando atuando. Adquiriu também a Continental Gold Incorporation, por 1,4 bilhões, continuem anotando. A Guyana Goldfields, por 323 milhões, isso é dinheiro de pinga. E agora eles estão querendo adquirir a Neo Lithium. A Zijin também possui participação de 39,6%, quase 40% no projeto de Kamoa-Kakula, da Ivanhoe Mines, uma das maiores minas de cobre do mundo. Juntou tudo, né? Falei lítio, cobre e ouro, certo? Ouro. A China, hoje, ela domina toda a indústria de baterias do mundo. Ela está a Zijin está entre as maiores mineradoras de metal e tem 60% da participação do refino do mundo. Agora, o que cobre, ouro e lítio são importantes? Me diga aonde é útil isso daqui. Me diga, aonde é útil esse negócio? Se você está pensando que em canos de água e em colares de rapper, não é isso não, meu querido. Todos esses componentes são essenciais para a produção de componentes eletrônicos. Você precisa de ouro para fazer componente eletrônico, você precisa de cobre, você precisa de lítio para as baterias. Se toda a indústria de refinamento do lítio ou desses metais em gerais, mais de metade do poder de refinamento está na mão de uma empresa, isso daqui, eu posso estar enganado, mas eu acho que meu professor de economia dizia que isso podia ser um troço que começa com mono e termina com pólio. Não é uma doença. E interessante quando se fala da China, que a China, e essa é a grande briga, de novo, vamos falar um pouco de geopolítica.
essa grande briga que os Estados Unidos não quer que a China se torne essa mega potência, que vai ser a grande potência, isso não vai demorar muito, a China ela vai cobrir os Estados Unidos, mas a estratégia que a China tem tomado é uma estratégia que é muito difícil de parar. Primeiro porque as pessoas falam, a China ela tem feito isso, tem dominado aquilo, mas se você olhar na ONU, na Organização das Nações Unidas, uma grande maioria dos postos de grande influência hoje são ocupados por chineses. As pessoas ficam falando, porque a China quer mexer aqui, mexer ali. Ela já está fazendo toda uma estratégia há muito tempo e agora que as pessoas estão, muitas pessoas estão se percebendo. Se você olhar a estrutura das Nações Unidas, que é uma coisa de louco também, quando você tenta entender a estrutura das Nações Unidas, grandes postos de influência, e para a China ela fazer o que ela quer, ela conseguiu colocar pessoas ali dos chineses nesses postos de controle. Então, assim, quando as pessoas vão perceber o grande braço da China, ele já foi muito longe. Quando você fala de mineração, ouro e tudo, também é muito claro, já tem vários documentos sobre isso, que a China ela investe pesadamente na África e na América Latina. Então, se você for na África, em muitos países ali da África, quem investe pesado na infraestrutura em troca de outros minerais é a China. Então, assim, a China ela já está muito mais longe do que as pessoas imaginam. A China ela tem uma estratégia de geopolítica muito maior e, infelizmente, a maneira que ela age é muito difícil de contrapor, porque eles chegam com dinheiro, eles chegam com a estrutura, eles acabam usando tudo que eles podem. Quando você vai chegar no país ali de terceiro mundo, que eles precisam, eles não vão pensar muito no como fazer as coisas, eles precisam do resultado, e é ali que a China ela acaba atuando ali. Então, ou seja, a China ela tem um poder, está crescendo, e vai ser, na minha opinião, pessoal, vai ser questão de tempo que ela ultrapasse os Estados Unidos nessa questão. Elas já são uma potência, a gente já sabe disso, mas infelizmente esse país comunista aí está cada vez complicando cada vez mais. Queria aproveitar e fazer um jabá aqui dos outros. Queria recomendar o curso do professor Tanguy Bagdadi, do professor Daniel Souza, lá do Petit Jornal. Eles têm um curso falando sobre a China, eles têm um mini curso falando sobre a China, e fala sobre a nova Rota da Seda, que é fantástico. Eles dão um parecer muito interessante falando sobre o plano da China para expansão e dominação, que é um troço que está acontecendo em realidade, né? Que é, como você falou, né? Eles não estão com esse projeto deles de dominação, vou falar isso aqui, parece maligno, mas na verdade todo governo quer isso, toda empresa quer se expandir. Esse programa dele não é novo, e eles já estão andando isso daí desde a década de 60. Então, minha recomendação é vá lá no Petit Jornal, Petit Cursos, faça o curso, esse curso sobre a China é fantástico, recomendo fortemente. Muito bom. Vamos lá, uma notícia que a gente tem falado muito aqui desde o ano passado, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, são 93 novos potenciais cemitérios de escolas residenciais foram encontrados no Canadá, mais uma vez. Cara, isso é muito triste. O Canadá, no Twitter eu já mandei várias threads falando sobre isso daí, vários fios, que durante o século XX o Canadá teve a implementação das chamadas escolas residenciais, que era uma iniciativa do governo federal para fazer a branquificação do nativo americano canadense. Então eram escolas onde eles tiravam as crianças nativas do convívio da família, do convívio da tribo ou da cidade onde eles moravam, levavam as crianças para lá, davam nomes brancos, eles cortavam o cabelo das crianças, impediam que eles falassem a língua nativa e tal. E eram escolas que eram organizadas com a ajuda de várias instituições religiosas do país. Então, não foi exclusivo da Igreja Católica, teve participação de igrejas de todo o país, como em participação com a lei, com esse incentivo federal. Infelizmente, o que se descobriu é que, além da violência de estar retirando as crianças do convívio da família e estar fazendo essa eliminação dos valores, existia também abuso físico e sexual. Então, muitas crianças passaram por momentos horríveis, acabaram sendo torturadas, muitas acabaram morrendo, e muitos desses números não surgiram, não foram comunicados abertamente. Então, tem muitas famílias que não sabem do destino dos filhos, de uma irmã,
de um parente, simplesmente porque o governo não tomou conta quanto isso. Há alguns anos atrás, o governo acabou fazendo um pedido de desculpa aberto, e o governo federal, o atual governo, o primeiro-ministro, tentou fazer o que eles chamam de uma nova reconciliação, mas a verdade é que ainda tem muita coisa para ser descoberta. Nos últimos 2 anos, acabaram descobrindo vários desses cemitérios clandestinos, onde as crianças eram enterradas, e agora, recentemente, como parte do tal do Centro Nacional da Verdade e Conciliação, várias organizações acabaram começando investigações particulares ou do próprio interesse. E eles, numa dessas pesquisas que estão sendo feitas com sonares e com vários outros tipos de equipamentos, eles já andaram investigando regiões onde existiam escolas residenciais, e numa área de em torno de 14 hectares, eles já encontraram 93 potenciais cemitérios com crianças que tinham sido enterradas. Então, hoje, estima-se que 4.100 crianças morreram desde o começo dessas escolas residenciais, e muito provavelmente, quando eles começarem a cavar, esse número vai ser muito maior, né? Então, é uma notícia triste. Eu não gosto de ficar comunicando isso daqui, mas eu acho que é um troço que a gente precisa reconhecer, né? E entender para que essas coisas não aconteçam de novo. E faz parte da história do Canadá. Aqui eles falam muito que esses pensionatos, né, que chamam aqui no Quebec, principalmente, a intenção era de tirar o selvagem da criança, né? Eles eram considerados como selvagens, mais ou menos que a gente viu no começo do Brasil, e aqui eles fizeram isso mais recentemente, que eles tinham a intenção de realmente tirar o seu... É muito forte quando você fala isso, porque quando você fala com as pessoas que são os povos as primeiras nações, e você vê que a marca ainda ficou, pessoas que não falam mais a língua dos pais, dos avós, isso acaba se refletindo muito no que hoje eles são. Então, quando você vê a dificuldade que essas comunidades ainda existem, isso tudo reflete da influência do homem branco achando que seria bom para eles, infelizmente. Saindo de British Columbia, vamos para Alberta, onde um novo grupo indígena se forma para investir na Trans Mountain. Sério mesmo? E interessante é colocar um pouco de contexto aí, que o governo federal, ou seja, o Mr. Trudeau, ele acabou comprando o gasoduto de um projeto de expansão. Ele acabou comprando por 4,5 bilhão em 2019. Mas aí, isso foi essa compra do governo para essa Trans Mountain foi muito questionado, foi muito falado sobre esse gasoduto, principalmente porque o Trudeau, ele chegou, desde que ele está no governo, ele veio com esse selo de ser um eco-primeiro-ministro, tudo. Ele passou ele fez uma campanha com a Greta, ele fala de meio ambiente, mas quando o governo, que se diz totalmente verde, compra um gasoduto por 4,5 bilhão, fica meio complicado. Isso tudo também, só te colocando um pouco no contexto, é que o grande problema é que esse gasoduto, que acaba cortando o Canadá de um lado do outro, ele encontra muita tensão quando eles chegam dentro das comunidades indígenas, das comunidades das primeiras nações, porque muitos não querem que isso passe por lá. Então você chega, e como eles têm o direito na terra, acaba se criando um problema muito grande entre as pessoas, porque as comunidades não querem que eles passem por lá, a indústria já comprou, já pagou, enfim, já fica muito complicado. E, interessantemente, representantes da primeira nação de Alberta e as 3 primeiras nações de Colômbia Britânica formaram uma coalizão ali chamada de NECICA Services, para negociar a participação indígena no projeto de expansão do gasoduto, ou seja, o Trans Mountain. Foi um acordo que foi o que eles falaram ali no comunicado. Então, a gente tem a nação Matski, a nação Peters e a comunidade Cooks Ferry. Então, esses 3 ali se juntaram. O grupo não especifica se eles vão obter a compra parcial, a compra total da Trans Mountain do governo federal, ou que é o dono do gasoduto, eles vão fazer uma expansão, eles não explicam. Só que a abordagem da NECICA Services é reunir o maior número possível das 129 comunidades identificadas para explorar a oportunidade de participação financeira e compartilhamento da receita sem um desembolso inicial de capital dos participantes. Então, assim, é o que fala no site ali da NECICA, as pessoas não estão entendendo direito, mas eles vão se juntar, na verdade, ali. E é interessante, quando a gente fala das primeiras nações e de oleoduto da Trans Mountain, que eles
eles têm um conceito muito avançado do que a gente tem das primeiras nações. Quando você chega nas primeiras nações, eles têm a polícia própria deles, eles têm o sistema de governo aqui, eles não têm um primeiro-ministro, eles têm um chefe de banda lá, o chefe, é um sistema político voltado para eles, é muito particular, só que eles são muito voltados também para as questões financeiras, então eles não são simplesmente aqueles inocentes lá. Então, o oleoduto Trans Mountain, que transporta petróleo do condado de Strathcona, perto de Edmonton, para Burnaby, na Colômbia Britânica, foi comprado pelo governo, como já falei, por 4,5 bilhões, depois que o ex-proprietário, que era Kinder Morgan, no Canadá, ameaçou abandonar a expansão devido à oposição que ele encontrava. Então, ou seja, tinha a Kinder Morgan, que ele falou assim, para mim não dá mais, a gente está encontrando muito problema com as primeiras nações. Aí o governo, para não deixar o projeto parado, foi lá e comprou por 4,5 bilhões, e aí começou toda essa guerra jurídica. O comissionamento do gasoduto ampliado, adquirido em 2018 por Ottawa, está previsto para o final do ano. A gente não sabe o quanto que vai chegar a expansão, se vai sair ou não vai. A última estimativa de custo ali está mais ou menos em 12 bilhões. É assim, então, é muito interessante ver que o que foi ali um dos motivos do problema, que foi realmente a dificuldade de avançar o oleoduto nas primeiras nações, agora aparece um grupo organizado das próprias primeiras nações querendo comprar e explorar isso daí. Vamos ver no que vai dar, mas assim, tem muita questão do meio ambiente nisso daí, porque as primeiras nações aqui, a primeira coisa que eles falam é que eles têm, e é lei, eles têm o direito sobre a terra, eles que decidem como vai fazer, e o tecido social, devido a tudo que o Massaro acabou de explicar na notícia anterior, ele está muito tenso no que diz respeito às primeiras nações. Então, politicamente, nenhum governo vai querer afrontar as primeiras nações. Então, por isso que tudo que eles vão fazer, quando diz respeito às primeiras nações, se for criar algum problema no território das primeiras nações, eles vão com muito, muito cuidado para não complicar ainda mais o que a gente chama aqui de reconciliação entre as primeiras nações. Mas é isso aí. Isso aí. Saindo de Alberta, vamos para Manitoba. Pegamos ali Manitoba e, descobri que nós dois acabamos chocados com a mesma coisa. Verdade. Então, isso aqui vai ser uma notícia conjunta. Olha só. Uma família indiana acabou morrendo congelada tentando entrar no Canadá. A família, que era composta por 2 adultos, um adolescente e um bebê, acabaram sendo encontrados mortos, congelados, quando tentavam atravessar a fronteira do Canadá com os Estados Unidos, a pé, próximo a Emerson, uma região rural ali ao sul de Manitoba, no último 18, semana passada. A temperatura aqui, o Canadá estava congelando, era um bloco de gelo, a temperatura na região, que ainda é mais descampada, chegava a menos 35 graus nominais, e para ajudar estava caindo uma nevasca miserável na região que acabava com a visibilidade. A polícia acredita que eles andaram cerca de 11 horas até que eles finalmente se separaram e acabaram perecendo. Eles foram encontrados pela RCMP de Manitoba e foram levados para lá, e imediatamente eles identificaram um suspeito, que era o tal do Steve Chen, um homem da Flórida de 47 anos, que está sendo acusado de contrabando de seres humanos de conexão com o incidente. Vou deixar você continuar, Pê. Então, cara, e triste de tudo isso é que esse acusado aí do esquema de contrabando de seres humanos, de tráfico de seres humanos no Canadá e Estados Unidos, na fronteira de Manitoba, ele vai ser liberado sobre custódia, cara. E, como você já falou, um cara da Flórida, que ele foi acusado de infiltrar imigrantes na fronteira no Canadá. Esse um sistema que já acontece há muito tempo. Eles falaram que não é a primeira vez esse indivíduo, esse miliante, como a gente diria lá em Itaquera, na mesma tempo de polícia, esse miliante, ele acaba se descrevendo como motorista de Uber. Ele tem 2 carros ativos ali, um Toyota SUV e um Honda Civic, e ele tem uma casa, tudo, mas ele tem várias dívidas, ele mora na Flórida. Só que, assim, a tristeza de tudo isso é que essas pessoas que fazem esse tipo de coisa com essas pessoas inocentes que tentam entrar, eles usam realmente da ignorância das pessoas, porque a gente sabe que você atravessar
o Canadá para os Estados Unidos, numa região que faz menos 40 à noite, e essas pessoas realmente elas não têm a menor noção. É diferente do cara que vai do México para os Estados Unidos, que vai enfrentar ali o Rio Grande, que vai ter que nadar e tal, tem um deserto. Aqui o gelo realmente você não consegue sobreviver. E é assim, só o fato de você saber que uma família vai fazer essa travessia num dia de tempestade de neve com uma criança, é realmente... Mas, infelizmente, esse cara da Flórida foi acusado, ele acabou... assim, várias condições, ele vai estar em custódias com várias condições. Ele foi acusado de transportar ou tentar transportar imigrantes indocumentados, depois que, como já foi falado, 4 pessoas foram encontradas mortas. As vítimas que a pessoa que ser tudo uma família da Índia, que acabaram morrendo, infelizmente, de frio. Eles estavam perto da fronteira com o Canadá ainda. Os investigadores acreditam que eles faziam parte de um grupo maior de imigrantes indianos que tentavam entrar nos Estados Unidos pelo Canadá. As evidências detalhadas nos documentos judiciais americanos também sugerem que o grupo não foi o primeiro a fazer recentemente essa perigosa jornada. 2 vezes já em dezembro e uma vez em janeiro, agentes ali que patrulham a área da fronteira encontraram pegadas de botas na neve antes da prisão de Shandy, perto de onde a van foi parada. Então, assim, não é a primeira vez que ele faz isso, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele vai ser aí colocado à disposição da justiça americana e a gente espera que realmente ele pague pelo que ele fez, que infelizmente... É bem triste isso daí, cara. Como dizia o Alborguete, esse daí tá no colo do capeta. Esse daí tá com passagem direta. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Funcionário, essa aqui é interessante. Aí, pessoal, vocês que não gostam de máscara, vocês que acham que máscara é uma coisa ruim, presta atenção nisso aqui. Funcionário suspenso por usar máscara N95. Ô, louco. Mas a N95 não é a mais segura dessa coisa? Ô, louco, meu! Ô, louco, meu! Olha que história bizarra. O funcionário dos Correios, Corey Gallagher, foi suspenso ao aparecer para trabalhar com uma máscara N95 ao invés da máscara que tinha sido fornecida pela empresa. O Corey ele tinha saído de férias, estava um tempo fora, e tinha voltado para trabalhar. Ele voltou para trabalhar, viu essa história de Omicron e tal, leu as recomendações do governo e disse: é importante você usar máscaras se você for usar uma máscara cirúrgica, use máscara cirúrgica dupla e não há garantia que isso vai ser suficiente. Então, utilize a melhor máscara possível para poder circular por aí. O Corey foi e pensou assim: bom, tenho uma esposa aqui, tenho filhos em casa, vou me proteger da melhor maneira que eu posso. Ele viu o kit que o empregador dele, que o Canada Post mandou, ele disse assim, era uma máscara cirúrgica, dessas azulzinha branca, que você mete na cara, e tinha um paninho do governo do Canada Post, uma bandeirinha bonitinha que você colocava na cara. Ele olhou aquilo, olhou para a caixa de N95 que ele tinha em casa e disse: vou usar uma N95, obviamente. Colocou a N95 e foi trabalhar. Chegou lá, vários superiores dizendo: por que você está usando isso daí e não está usando a máscara do governo? Ele falou: não, isso aqui é mais seguro. Não, mas a nossa que é reconhecida, você tem que usar a nossa. Ele: mas essa é mais segura do que a nossa. Não, você tem que usar essa. E ficou ouvindo isso aí o dia inteiro. Não trocou de máscara. No dia seguinte ele voltou para trabalhar e recebeu um avisinho que estava suspenso e não ia poder trabalhar e não ia receber salário. Num e-mail, o porta-voz do Canada Post disse que a empresa segue as recomendações da Agência de Saúde Pública do Canadá, observando que a agência apoia pessoas que usam máscaras não médicas que têm pelo menos 2 camadas de tecido com uma terceira camada intermediária de tecido filtrante ou máscara descartável. Então, aquela lógica é meio estúpida, né? O cara lê o manual assim, não, o manual tá dizendo aqui, tô seguindo o manual, tô fazendo o que tá escrito. Pois é, né? Parabéns, Canada Post. Isso é muito Canadá. Assim, quem mora aqui no Canadá e quem não mora aqui no Canadá ainda vai ter que se acostumar com isso, porque muitos funcionários aqui, é o que a gente chama que eles são realmente quadradinho. Eles são by the book. Eles vão fazer o que foi mandado fazer. Eles não vão sair disso. Teve uma história interessante aqui no La Ronde, que é um parque de diversão que teve aqui, que o cara tava nas filas ali e alguém que estava dentro do parque entrou numa área que não podia, que era a área do brinquedo ali, que não podia ter pessoas. Aí o funcionário, para não parar o brinquedo, o que ele fez? Eu vou entrar ali, só vou tirar a mulher dali e acabou. Rapaz, quando ele fez isso, pronto, o cara foi suspenso, sem salário, colocaram um comitê.
Por quê? Porque o procedimento era, não, se alguém está ali na área, você aperta o botão vermelho, separa o brinquedo, nós vamos chamar as equipes. Aí o cara falou, não, mas eu achei que era tão... Não, então assim, só para ilustrar, quando a gente fala que o Canadá aqui tudo um pouco quadradinho, realmente é bem assim. Mas vamos lá, falando de quadradinho, vamos falar de chuva, né? Vamos mudar uma coisa tudo a ver com a outra. Moradores acordam com a rua coberta de soja. Mas será que foi chuva de soja que aconteceu no Canadá? Nossa. Coisa, né, cara? Porque aqui a gente tá acostumado a acordar de manhã, tá tudo branquinho, né? Tudo coberto, a calçada tá coberta, você pega a pá e começa a cavar. Não foi bem isso que aconteceu ali em Hamilton, ali do ladinho de Toronto, ali na beira do lago. Moradores acordaram, viram os caras cobertos, tipo de uma neve preta cobrindo os carros. Pensar assim, bom, inverno, né? Normal, mas por que diabos está preto isso daqui? Hamilton é uma cidadezinha próxima de Toronto, uma indústria pra cacete, e quem mora ali sabe que Hamilton não é exatamente o lugar com o ar mais, com a melhor qualidade do ar do mundo. Inclusive tem um amigo meu que diz que Hamilton é o sovaco do Canadá, mas essa é a opinião dele, não sou eu, não me bata. Então, olha só o que era. Na real, o que estava em cima dos carros era casca de soja, que tinham sido ejetados por engano por uma indústria de processamento de soja operada pela Bunge. Sabe a Bunge? Aquela lá que faz óleo de cozinha e tal? Pois é, isso daí. A explicação da empresa foi que as cascas de soja tinham sido acidentalmente liberadas por causa de um filtro que funcionou ruim. E... apesar da descarga dos cascos não representar risco à saúde ou à segurança dos vizinhos e funcionários, a gente entende que o resíduo foi um aborrecimento para o nosso vizinho. Sorry, né? Sorry, né? E como pedido de desculpas, a empresa ofereceu um vale lavação para o carro num posto de gasolina. Aí eles deram um vale lavação no troço mais barato possível. Sabe quando você seleciona vários ali? Tem o mais básico, que o troço só joga água e acabou. Pois é isso daí. Só para terminar o pensamento, no ano passado a Bunge passou 40 bilhões de dólares com receita, com faturamento. Só para pensar assim. Só para... simples. Lavar um carrinho. Olha só, ainda em Ontário, o canabidiol ajudaria a ativar a resposta imune contra a Covid. Oi? Agora toca a música. Paz a fumaça do cachimbo da cachaça. Agora vai. Então, não é o meu caso, tá? 2 estudos científicos foram publicados recentemente sugerem que certos componentes da cannabis podem ajudar o corpo a combater a Covid. Então, assim, é lógico que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de notícia, mas a gente sabe que aqui no Canadá, como isso é legalizado, e o interessante é que no Quebec, eu ri muito quando vi essa notícia, porque no Quebec, quando foram fazer o primeiro confinamento, eles falam, não, só vai ficar aberto o que é serviço essencial. E 2 coisas que foram essencial aqui que deixaram aberto. Foi a SAC, que vende álcool, e a SQDC, que vende maconha. Então, ou seja... eles estavam realmente pensando na luta contra a Covid. Os caras já sabiam, o Quebec viu o futuro. Falou, não, a maconha vai curar o Covid. Eu não entendi, é que o álcool ajuda a matar o vírus e a maconha... maconha diminui a combate. Quebec sempre à frente. Quebec é o futuro. Um composto químico da cannabis pode ajudar a ativar a resposta imune do corpo contra a Covid-19. De acordo com um estudo publicado por pesquisadores da Universidade de Waterloo, em Ontário, além disso, 2 principais compostos químicos da cannabis tornam o vírus menos eficaz no corpo humano, de acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Oregon State University. Então, eles fizeram esses estudos aí. Mas agora aqui, a gente vai falar, deixa aquele disclaimer bem grande para todo mundo ouvir. Em ambos os casos, no entanto, os pesquisadores apontam que os efeitos de simplesmente fumar maconha não foram estudados. Então, assim, não adianta falar porque você fuma que você está curado, que não dá, você está protegido, não dá. Isso foi feito um outro estudo, foi uma coisa muito mais científica, foi uma coisa muito mais trabalhada. O estudo não foi... E tem outra coisa também, o estudo ainda não foi revisado por outros pares. Ele foi publicado no site especializado da bioethics.org e atualmente está sendo revisado para publicações na revista na Life Science. Então, ou seja, é um estudo embrionário, eles estão começando a ver isso, não sai se empolgando, não vai naquela assim, nem o pessoal fala, primeiro no Brasil todo mundo achava que era a cloroquina que salvava, agora não é a cloroquina, agora vai ser, vamos fumar maconha.
E um adendo especial sobre essa notícia que eu achei engraçado, enfim, piadas à parte, é que uma coisa que as pessoas vão ter que se acostumar muito também depois da Covid é aprender a lidar com isso. Eu acho que vai ser a relação entre a mídia e a ciência, porque a mídia, quando ela tem a mania de... A gente viu muito durante muito tempo, você viu um estudo que era embrionário, que não tinha sido ainda validado por outros pares, não tinha sido publicado em revistas de grande credibilidade, eles pegavam esse estudo, transformavam em notícia e as pessoas saíam publicando. Nossa, você viu que tal coisa? Então, assim, a mídia vai ter que aprender muito com isso, porque não é qualquer estudo feito simplesmente com poucas amostras, com, às vezes, os testes preliminares já vão ser usados com a verdade absoluta. Então, aqui parece que eles entenderam, eles colocaram bem, assim, bem claro que isso não foi testado para quem apenas fuma maconha. Então, muito cuidado, mas fica a dica aí, né? Eu vou reforçar o aviso. Não venha dizer que você ouviu no Canadá agora que é para fumar maconha para combater a Covid, que você não ouviu, não, hein? Esse podcast não corrobora. Não corrobora. Falando em Quebec, a gente continua em Quebec, vamos falar de outra coisa que tem muito aqui no Quebec, uma coisa muito importante, que vai virar, inclusive, patrimônio público, patrimônio cultural, é Chinatown ameaçada de desaparecer. Olha aí. Pois é, né, velho? O último programa você me trouxe lá no bloco do Jean Souvian a história do 1º de julho como dia da humilhação, e a gente ficou conhecendo um pouco sobre como foi a integração dos chineses aqui no Canadá. A gente sabe que tem Chinatowns em várias cidades pelo mundo, não só no Canadá, né? Tem pelo mundo afora, tem várias comunidades chinesas que acabaram formando sua pequena Chinatown. E Montreal não é diferente. Só que, assim como vem acontecendo com vários outros bairros da cidade de Montreal, a região da Chinatown está sofrendo há anos com um processo acelerado de gentrificação. Quem não sabe o que é gentrificação é simplesmente o movimento de destruição da cultura, do patrimônio cultural, de construções históricas, para modernização e criação de lugares mais modernos, assim pode dizer. Com o objetivo de tentar salvar a história da região, a Chinatown de Montreal vai receber o status de patrimônio da província. Ou pelo menos isso é o que propôs a ministra da Cultura, Nathalie Roy. Ela disse numa entrevista coletiva que a província assinou um aviso oficial de intenção de conceder status de patrimônio ao núcleo institucional de Chinatown, bem como a 2 dos edifícios mais conhecidos, inclusive um prédio um antigo prédio escolar de 1826, que hoje é a fábrica de macarrão. Eu nem sei qual é a fábrica, eu acho que eu sei exatamente qual é a fábrica de macarrão, por sinal. Não vou fazer propaganda, que ele não paga nós. A prefeita de Montreal, a Valérie Plante, anunciou que Chinatown deveria se tornar o maior sítio histórico de Montreal e que as regras deveriam visar encontrar um equilíbrio entre proteger o espírito de Chinatown sem frear as transações imobiliárias ou todos os outros projetos futuros. Como sempre, fazendo um papel de política, né? Querendo agradar todo mundo, dizendo, não, vamos manter todo mundo feliz desde que vocês paguem meu salário, não vamos ser ruim aqui, né? Que coisa linda. E se você quer saber um pouco mais da integração dos chineses no Canadá, fica o convite para você voltar no episódio anterior e olhar lá a parte do James Souvian, que a gente falou bastante sobre isso. Exato. E para fechar nosso grande bloco de voada pelo Canadá, a gente tem aqui que passaportes de vacinas fraudulentos estão sendo investigados por uma rede de Montreal. Que isso, rapaz? Então, assim, isso é interessante, que inclusive eu me lembrei de quando estava olhando isso nos comentários, que a pessoa falou, nossa, vocês falam, vocês não mostram aquele Canadá tudo bonito e tal, vocês falam a verdade, e realmente esse tipo de coisa acontece no Canadá, fraudes acontecem no Canadá. A gente tem aqui no Quebec, principalmente, a OPAC, que a gente chama de Unidade Permanente Anticorrupção, que ela está conduzindo uma investigação muito grande sobre uma rede de supostamente traficantes de passaporte de vacina na área metropolitana de Montreal. O porta-voz da OPAC, Nathalie Lefebvre, ela confirma que uma operação está em andamento e que pode levar a prisões. Isso aí está muito certo, está sendo muito discutido aqui. Ela não quis dizer mais nada, ela não tentou entrar em mais detalhes sobre a operação. A informação também é confirmada pelos centros de saúde aqui dentro do centro-sul de Montreal, todas as regiões que têm os postos de saúde, suas centrais, e eles não vão dar detalhes. O que eles podem dizer é que é uma investigação em andamento da OPAC, falou o porta-voz Jean-Nicolas Aubé. De acordo com as informações que foram obtidas pela Rádio Canadá, as irregularidades observadas no processo de vacinação de alguns estabelecimentos de Montreal
tem despertado algumas suspeitas. A UPAC está trabalhando nessa investigação em colaboração com várias forças policiais. Eles estão fazendo enquetes, estão fazendo investigações, eles revelaram a existência de uma rede que conseguiu ultrapassar o sistema graças à cumplicidade essencial de um funcionário que trabalha como vacinador num centro de vacinação de Monterrey, e o seu cargo dá ele acesso a informações pessoais dos utilizadores que marcaram uma consulta de vacinação na plataforma ClickSanté. Os cúmplices dividiram ali uma soma de até $3.000 por passaporte fraudulento, de acordo com as últimas informações. Então, o que acontece? Assim, não é o que é bom só deixar claro que não é um problema de informática, não é um hacker que conseguiu entrar, não é uma cópia. Na verdade, é um conluio realmente de pessoas que têm acesso à plataforma de quem vai se vacinar e de quem vacina. Então, essas pessoas acabam trocando as informações. Uma das hipóteses que tem saído é que eles acabam pegando pessoas que são em condições de itinerância, que são as pessoas que moram na rua, eles levam essas pessoas para se vacinar, como essas pessoas não têm documento, muitas vezes eles acabam usando essas pessoas para ter o código, e esse código eles acabam vendendo. O grande problema é que as pessoas que estão investindo dinheiro nisso, ou seja, que estão pagando cerca de $3.000 para isso, essas pessoas vão primeiro ter o seu passaporte anulado, elas vão responder criminalmente por isso, ou seja, vai ficar muito mais cara a brincadeira do que eles pensam. Por quê? Porque eles estão tentando fraudar. Isso existe, isso acontece. A pessoa, o indivíduo, o cidadão, o humilhante não quer se vacinar, e aí o ser ainda vai lá e paga $3.000 para tentar usar um passaporte falso, achando que ninguém ia descobrir que isso alguém ia tentar fazer. Não, ninguém, eles achando que são o mais esperto. É realmente, como dizem por aí, um gênio da raça, né? Fala sério. E para quem não sabe, o Quebec, você falou agora há pouco, né? Que eles já instauraram a exigência de passaporte de vacinação para você entrar na loja de maconha e na loja de bebida. Eu li também que eles vão começar a exigir também o passaporte para você entrar em grandes cadeias de lojas, né? Começou essa semana. Eu esqueci a quantidade de metros quadrados que é exigida, porém, tudo que é Walmart, o Canadian Tire, se for Costco, você precisa ter o passaporte vacinal para entrar. Senão você não entra. Só sobrou as banquinhas. Só sobrou depanar. Depanar agora. Isso aí. Então vamos seguir. Jonas Suvion, né? Aquele momento que a gente dá uma revista histórica sobre o país, dá uma olhada em um evento ou alguma situação histórica que rolou por aqui. O que rolou, meu querido Pierre? Cara, internação de nipo-canadense. Isso aqui é uma das partes que eu gosto muito de ler também, e é uma parte que me interessa muito, é a Segunda Guerra Mundial, e todo mundo sabe que, as pessoas que gostam da Segunda Guerra Mundial e leram um pouco sobre isso, sabe que os Estados Unidos, ele entra na Segunda Guerra Mundial a partir do ataque de Pearl Harbor, que foi conduzido pelos japoneses, que tinham o eixo do mal, que era a Itália, o Japão e a Alemanha, e o Japão ficou encarregado de atacar os Estados Unidos. Então, quando eles atacam ali Pearl Harbor, ali acontece, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra. Mas esse evento também levou o Canadá a tomar decisões drásticas com os seus próprios cidadãos. Por quê? A expulsão forçada, isso acabou forçando a expulsão forçada e o confinamento de nipo-canadenses durante a Segunda Guerra Mundial. E isso é um dos eventos mais trágicos da história do Canadá. É documentado que cerca de 21 mil nipo-canadenses foram retirados de suas casas na costa oeste do Canadá sem qualquer cobrança ou processo legal. Eles simplesmente, pelo fato de as pessoas, quando aconteceu o ataque de Pearl Harbor, isso aconteceu também nos Estados Unidos, as pessoas ficaram com muito medo das pessoas de origem japonesa, de serem espiões, de estarem infiltradas. Então houve ali um movimento meio que mundial contra os japoneses em todos os lugares. O Canadá acabou refletindo o que se passava nos Estados Unidos, e a partir do dia 24 de fevereiro de 1942, cerca de 12 mil nipo-canadenses foram exilados para áreas remotas da Colômbia Britânica e outros lugares. O governo federal simplesmente despojou as pessoas das prioridades dele, pressionou muitos deles a aceitar deportação em massa depois da guerra. Pessoas que tinham
casa, carro, barco, tudo, eles simplesmente foram tirados sem direito nem de colocar alguém responsável, eles foram levados para isso. No final do verão de 42, todos os nipo-canadenses haviam sido transferidos para a costa oeste. Cerca de 2.150 homens solteiros foram enviados para trabalhar em campos de trabalho nas estradas. Até isso eles usaram. Por exemplo, pega esses caras aí, vão pôr trabalhar. Outros 3.500 nipo-canadenses optaram por assinar contratos para trabalhar em fazendas de beterraba sacarina e foram para British Columbia. Ou seja, não tinha muita opção. Ou você vai para os campos ou você vai ficar lá trabalhando. Aqueles que permaneceram não foram autorizados a retornar à costa oeste até o dia 1º de abril de 49. Ou seja, depois do final da guerra, ainda depois que a guerra acaba em 45, 49, que eles foram autorizados a retornar para um lugar que já não tinha mais nada deles, as pessoas já tinham, enfim, acabado com tudo, você volta assim, com a mão na frente e outra atrás. Em 1988, só em 1988, ou seja, muito tempo depois, como sempre, o governo federal foi lá, pediu desculpa oficialmente pelo seu tratamento aos nipo-canadenses. E aí, para tentar recompensar ali toda essa parte triste da história entre o Canadá e os nipo-canadenses durante a Segunda Guerra, um pagamento de reparação foi oferecido ali de $21 mil e para cada sobrevivente. E mais 12, ou seja, isso aí foi mais de 12 milhões foram alocados para um fundo comunitário e projetos de direitos humanos. Foi o jeito que eles acharam ali, falaram, é o seguinte, a gente pegou vocês, a gente não tinha nada contra vocês, mas porque os Estados Unidos achou que vocês eram espião, a gente também achou, tacamos vocês lá, vocês perderam tudo, depois de 3 anos depois que acabou a guerra, a gente solta vocês, aí a gente não sabe nem como vocês vão se virar, aí só em 88 que eles foram lá, deram 21 mil para cada um, ou seja, mais uma vez, fica aí conhecida a internação de nipo-canadenses durante a Segunda Guerra Mundial. Se você assistiu Star Trek, você deve lembrar do George Takei, o Ricardo Sulo. Ele cresceu num campo de internamento de nipo estadunidenses. E ele contou isso, tem uma peça dele muito bacana chamada Allegiance, onde ele conta como foi a vida dele crescendo num campo de como é que chama? Não é campo de refugiado, né? Não, é um campo de serviços forçados. É um campo de serviços forçados. Então, é uma história bem interessante. Eu tive a oportunidade de assistir a peça online. Que legal. Eu recomendo. É um livro também, ele escreveu isso, um livro contando a história dele. Curioso você ter trazido isso daí, porque essa semana eu postei um vídeo no meu perfil no Facebook, onde eles falam sobre uma fotógrafa americana que retratou vários desses nipo-americanos estavam sendo levados para campos de serviço durante após o ataque a Pearl Harbor, e ela fala que as fotos dela foram todas, com exceção de, acho que 50 fotos, foram confiscadas pelo exército, porque elas retratavam o exército. A realidade. Exatamente, retratavam a realidade. E agora eles abriram, as fotos dela começaram a ser abertas, são movimentos bem, bem fortes, são cenas que você vê a pessoa tendo a casa tirada, gente que nasceu nos Estados Unidos, que era americano, sendo tratada como se fosse traidor e tal. Duro. Canadá! Olha só, eu tenho uma historinha muito interessante para lhe contar esta semana, né? A gente queria falar da triste realidade do transporte ferroviário do Canadá. Na semana que a gente falou sobre comboio de caminhoneiros que estão fazendo reivindicações, que a gente falou também sobre toda a questão que está afetando as cadeias de produções no mundo, com a crise na Ucrânia, etc. e tal. Falar sobre trens, né? Eu sou um idiota por trens. E aí eu vou te trazer assim, 8 cidades, né? Vou te dar 8 nomezinhos e eu quero que você me diga uma coisa. Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton, Ottawa, Winnipeg e Quebec City. Eu quero te perguntar, quantas delas têm um sistema de transporte público de qualidade, eficiente, confiável e que abrange toda a área metropolitana? Passo. Pois é, a resposta é nenhuma. Isso
tremendamente triste. A gente vai deixar Montreal e Toronto, que tem um sistema de transporte muito bom que cobre a área principal da cidade. Então, se você sair de Montreal e for para Laval, meus pêsames. Você foi para Rive-Sud, meus pêsames. É a mesma coisa para Toronto. Saiu daquele miolinho ali, foi para Mississauga, foi para Ajax, meus pêsames. A grande Toronto, a grande Montreal, você tá ferrado. O que é curioso é o seguinte: por que a gente não investe em trens, certo? Porque, afinal de contas, a gente sabe, trens é um negócio de transporte maciço. Você pode transportar gente para Dedéu. É um custo que se paga com os anos e é muito mais eficiente do que colocar um monte de gente dentro de um carro, né? Se cada um pega seu carrinho e pega uma estrada, pega todo mundo, põe no carro, põe no trem, você vai resolver. Curioso dessa história é o seguinte: trens costumavam ser a forma mais luxuosa e glamurosa de viajar no Canadá. Se você pegar um trem hoje na Via Rail, você tem 30% de chance que você vai chegar atrasado. Já tendo tido casos no passado de 43 horas de atraso, né? Você chegou nessa história. Mas você vai dizer, mas o Canadá é muito grande, não faz sentido ter trem cobrando tudo isso. Nesse ponto você tem razão. O país é grande, mas na real você não precisa de tudo isso. Quando você vê um mapa de onde estão as principais cidades do país, você vai ver que todas elas, sem exceção, as principais cidades estão dentro de um paralelo para baixo, próximo aos Estados Unidos. Ou seja, a maior parte da população está naquela área. Aí, para todo o resto do país, eu concordo. Você quer viajar? Viaje de avião, porque faz muito mais sentido, né? Você chega muito mais rápido. Mas, olha só, o declínio desse império ferroviário que a gente tem muito menos a ver com o tamanho do país e tem mais a ver com algo muito conhecido do imaginário do brasileiro. Algo chamado de subúrbio. Mas vou contar uma historinha disso. No final do século XIX, o governo do Canadá resolveu subsidiar a construção da Trans-Canada Railway, que era um mega projetão que ia ter trem cruzando o país, né? E tinha sido considerado como um dos maiores projetos de engenharia do século. Bom, deu certo, graças à desocupação de terras indígenas e de milhares de trabalhadores chineses. Como você bem contou no último programa, né? Que o Canadá trouxe trabalhador chinês para poder trabalhar aqui de graça, né? No final da Primeira Guerra, as ferrovias do país eram muito mal cuidadas e as companhias responsáveis por ela estavam atoladas de dívidas. Porque, olha assim, alguém teve a brilhante ideia. Vamos construir um estradão grandão aqui, cruzando esse país gigantesco, e vamos esperar que todo mundo viaje. Não tem tanta gente para pagar esse investimento, né? Então, obviamente, as empresas não estavam aguentando isso daí. Solução, como toda boa mãe, o governo resolveu resolver o problema. E em junho de 1919, ele consolidou todas as empresas e tomou debaixo de suas asas e criou a Canadian National Railway Company, hoje que a gente conhecida como CN, né? A CN. Apesar da CN primariamente ser utilizada para transporte de carga, né? Você trazia de uma costa a outra do país, ou da costa oeste para dentro do país, até antes da Segunda Guerra Mundial, o transporte ferroviário do Canadá tinha atingido um nível de qualidade como nunca tinha se visto antes na história, como a gente nunca mais viu na nossa história. Tinham duas empresas de trem no país, a Canadian National Railway e a Canadian Pacific. Tinham duas empresas. Ambas as companhias, elas tinham se expandido pelo país e tinham transformado os vagões de passageiros no que hoje a gente considera como verdadeiros hotéis sobre trilhos. Tinha vagão restaurante, vagão dormitório, vagão lounge, vagão bar, vagões transparentes onde você podia ficar à noite assistindo as coisas e etc, etc. Aí veio o final da Segunda Guerra Mundial, né? E o governo olhou aquele monte de soldado voltando, aquele monte de gente cheia de energia e pensou o seguinte: preciso dar alegria para esse pessoal. Esse pessoal quer ter onde viver, quer ter uma qualidade. Eu preciso mostrar a eles o American Way. Peraí, eu tô no Canadá, por que eu tô mostrando o American Way? Dane-se, eu sou canadense, eu vou mostrar o American Way. Aí o que eles viram, olharam para os Estados Unidos, olharam para Detroit, olharam para todo aquele desenvolvimento, pensaram, os Estados Unidos está criando esse tal desses subúrbios. Gostei dessa ideia, vou copiar. Então, injetou grana na construção de autoestrada no país inteiro.
criando subúrbios em Toronto, subúrbios em Montreal, subúrbios em todo o país, e começaram a criar essas grandes áreas residenciais ligadas totalmente artificialmente para o centro, por meio dessas autoestradas gigantescas, que você só consegue usar de uma única maneira: se você comprar um carro. Então você tem que ter o seu carango para poder ir e voltar, mas no final do dia você vai voltar para casa, você tem sua casinha bonitinha, telhado bonitinho, tá? Aquele seu quintal verde, aquele lugar tranquilo, e você olha para o lado, isso está repetido em milhares de casas, todas iguais à sua, sem nenhuma diversidade, simplesmente colocadas ali como se tivessem brotado da noite para o dia. O que é que rolou, né? No final de 60, as empresas ferroviárias canadenses estavam olhando para um lado e para o outro, ninguém mais viaja de trem, tá todo mundo usando esse tal de carro, todo mundo quase quebrando. 166 milhões de dólares de prejuízo por ano. Isso há 60 anos atrás. Então, se você atualizar esses 160 milhões, a gente está falando de cerca de 2 bilhões de dólares de prejuízo por ano, hoje, né? Daí, em 77, o governo resolveu partir para ajuda de novo, né? O governo, grande mãe, partiu para o socorro e viu aquelas empresas quebrando, trouxe todo mundo debaixo de suas asas e fundou a Via Rail, uma empresa federal que ia ser a salvação do transporte ferroviário do Canadá. Aí, o então primeiro-ministro, Pierre Trudeau pai, né? Trudeau pai, anote bem esse nome, ele vai voltar. Ele tinha uma visão de criar um sistema de passageiro confortável, com grande frequência e confiável. Adivinha o que deu? Errado, claro, porque ninguém mais queria viajar de trem, porque já estava começando a ter avião e todo mundo tinha seu carango para passear. A ideia do governo de investir em trem de alta velocidade, mas não rolava, porque por um problema básico. Os trens eram produzidos na Europa, e os trens produzidos na Europa não eram compatíveis com os trilhos que tinham aqui, porque os trilhos tinham sido construídos no final do século XIX e nunca tinham sido atualizados. Eles só eram trocados para continuar funcionando. Então, depois que o Trudeau pai olhou isso daí e disse: pô, mas a gente vai colocar trem aqui, não dá. Aí, oi? Não dá? Ele não dá. Bom, o prejuízo já estava feito, né? O governo não tinha estabelecido uma legislação e, quando criou a Via Rail, como é feito para qualquer agência do país. Resultado dessa história: ano após ano, o orçamento da Via Rail vinha sendo cortado. Não tinha lei de diretrizes, não tinha planejamento. Então, todo mundo chegava no cara e disse: não, eu preciso de tanto. Não, vou cortar um pouquinho aqui, não vai dar. Não, mas eu preciso de tanto. Não vai rolar, vou cortar mais um pouquinho. E assim foi, com cortes de orçamento cada vez mais frequentes, e na ausência de um plano diretor, e com cada vez menos gente viajando, a Via Rail se tornou o que ela é hoje. Infelizmente, hoje a Via Rail é um fantasma do que ela deveria ser. Mas calma que não acaba por aí. Eu vou conseguir piorar a história. Porque o maior erro cometido pelo governo foi o fato deles terem adquirido a Via Rail, mas eles não adquiriam o direito dos trilhos. Os trilhos ainda eram de direito da CN. A Via Rail só tinha o direito do transporte, dos vagões e das estações. Então, para funcionar, a Via Rail precisa pagar para a CN e para a Canadian Pacific para poder usar os trilhos. Aí você deve pensar: pô, mas elas não eram estatais? Sim, elas eram estatais. Então não era tão ruim, até 99, quando a CN foi vendida e ela passou a ser privada. Aí o que aconteceu? O que antes você conseguia negociar, o dono lá, o tio do chapéu, olhou assim: por que esse contrato tá nesse valor tão ridículo aqui? Meter-lhe o cacete, a partir de agora você tem que pagar tanto. Aí a Via Rail olhou assim: não, mas você não pode cobrar tanto. A CN olhou: por que não? O trilho é meu. Você vai ter que pagar esse negócio. Ele olhou: tá bom então. Aí a Via Rail olhou assim pros livros, olhou pro orçamento, disse: bom, então a gente tem que continuar funcionando, né? Vamos cortar, a gente tem 50 trajetos, vamos ficar com 10, né? Com 10 e em vez de ter um trem a cada hora, a gente bota um trem a cada 6 horas agora. Tá bom, funciona, né? E resultado, deu no que deu. Em 2020, a Via Rail e o governo apresentaram um projeto novo para adquirir seus próprios trilhos.
2020. Lembra quem comprou a Via Rail lá atrás? Um tal de Pierre Trudeau? Pois é. Quem se ofereceu para comprar esses trilhos foi o filho dele, que ele também gosta de trem, né? Ele disse que não, nós vamos adquirir nossos próprios trilhos e vamos modernizar o corredor entre Quebec e Windsor. Só abrindo um parêntese aqui, Quebec e Windsor é a região mais populosa do Canadá. Então, mais de 19 milhões de pessoas vivem nesse corredor. Inclusive, é isso que eles chamam mesmo, de corredor, porque é um corridão. De um lado, de Quebec até o Windsor, você consegue ir num trato só. Talvez nisso o Trudeau Filho tenha acertado. Mas tem um outro problema. A gente ainda está falando de maquinário velho. A Via Rail, ela funciona como ela conseguiu juntar o pior da logística com o pior dos equipamentos. Porque hoje, quando você vai tentar pegar um trem na Via Rail, você tem que pesar suas malas para poder não colocar num trem. Veja bem, não é um avião. Você precisa pesar suas malas para poder colocar num trem. As locomotivas, elas são a diesel. Elas não são elétricas. E apesar dela ter um limite nominal de 160 km por hora, elas não passam, em geral, de mais de 100 km por hora. Ou seja, um trilho que corre pau a pau com o carro na autoestrada, e você olha assim, porra, mas num carro eu consigo pagar tanto de gasolina, vai a mesma galera, por que eu vou pegar trem? Né? E para piorar, os vagões da Via Rail, vou lhe dar 3 opções aqui, você vai poder escolher. Os vagões da Via Rail são de 1960, 1980, 1990. 60. Acertou! Os vagões da Via Rail são de 1960 e eles, apesar de só modificações e atualizações, eu tenho que ser justo, os vagões são confortáveis, né? Eles são bonzinhos, mas eles são bem antigos mesmo. Na prática, hoje, eu comecei esse bloco falando sobre isso, né? Só existem 2 cidades onde o sistema de transporte público funciona, que é Toronto e Montreal. Todas as outras cidades do país, elas têm a péssima cultura, o péssimo histórico de ser baseado no sistema de subúrbio. Então, as principais linhas de transporte, nas cidades que têm linhas de transporte, elas funcionam num fluxo bairro-centro pela manhã e um fluxo centro-bairro no final da tarde. Então, é onde você tem a maior parte dos ônibus ou dos trens intermunicipais ligando dentro desse período em outras cidades. O problema disso, se você não for uma pessoa que trabalha no centro ou que mora no subúrbio e você quiser ficar se deslocando, as chances são, você vai ter que ficar esperando no frio para poder aparecer um trem ou um ônibus, ou você vai ter que pegar um carro. Porque você não pode contar com o sistema de transporte público dessa história. Mas eu vou voltar a falar de transporte público um outro dia. Só quero terminar esse meu comentáriozão para falar o seguinte. Se a gente pegar 2 pessoas hoje que estão num carro e colocar num trem, são 2 carros a menos que a gente tem na estrada, né? Uma locomotiva, o sistema de trem, ele pode funcionar durante séculos. Um carro, em geral, se você vai ficar com ele 5, 10 anos, você vai ter que trocar. E aquele troço vai ficar gerando lixo e poluição para o seu ambiente. Sem falar que andar de trem é bacana. Você continua sendo produtivo, você pode sentar. Não é igual um avião que você está encolhido e morrendo ali no lugar, você tem espaço. Na Via Rail, apesar de toda a minha reclamação aqui, eles têm um sistema de Wi-Fi que funciona, eles têm energia elétrica, você pode ficar com seu computador lá trabalhando. Então, assim como a gente poderia estar investindo mais nesse transporte intermunicipal de trem, e um dia eu vou voltar a falar sobre subúrbios, a gente deveria estar dando mais prioridade para desenvolver esse sistema que é tão elegante e tão maravilhoso. Assim falou o idiota que é viciado em trem, que está terminando de falar agora. Eu gostei da aula, muito legal. Então, só quero dizer que é bacana, ande de trem. Chegamos no final do programa, onde a gente fala sobre eventos, atividades e dicas culturais. Alguém, pelo amor de Deus, mande uma sugestão de um nome legal para esse bloco, que eu não gosto dele, mas eu vou continuar repetindo isso daqui. O que você tem de bom, Pé, para falar?
Cara, depois dessa aula fantástica sobre a história do trem da Via Rail, isso me ajudou a entender muita coisa, vai ser realmente muito interessante, mas eu moro assim, como eu já falei, na Rive Sud de Montreal, e eu vou de ônibus quando eu vou trabalhar no centro, mas eu passo do lado da estação de trem, e toda vez que eu lembro, eu vejo o trem, eu só penso, esses caras no frio, cara, isso atrasa, velho. Não dá. Enfim, mas vamos terminar. Muito legal a história. Vamos continuar no mesmo tópico ali, falando de trem. Conheça o norte de trem. Falando da Via Rail, se você estiver afim de fazer uma viagem legal, tem uma viagem muito legal de trem de 2 dias e 2 noites, oferecidas por quem? Via Rail. Ela começa em Winnipeg, em Manitoba, e leva os hóspedes a uma viagem extraordinária de 1.600 quilômetros pelas paisagens do norte do Canadá, antes de chegar à sua última parada em Churchill. Ou seja, você vai subindo ali a Winnipeg até lá em cima. E essa parte é muito difícil, porque ela é acessível apenas por trem ou avião. Churchill, que é no norte de Manitoba, então você vai sair de Winnipeg, ali embaixo você vai subir até lá. Ela oferece uma rara chance de você ver ursos polares, baleias beluga, a natureza é incrível. Você pode observar a aurora boreal, se você quiser, você pode até dançar lá no céu noturno e conhecer as culturas e as tradições dos povos indígenas no Canadá. Eu dei dando uma olhada, depende muito de quando você vai, porque como o Massaro acabou de explicar, tem que ter toda uma conexão entre quando passa o trem de carga e quando passa o trem de que tudo dentro, é tudo no mesmo trilho, mas você pode achar passagens ali a partir de $200-220 ali para fazer essa viagem, ou seja, são 1.600 quilômetros, mas você não pode ter pressa, tem que ir com calma, que você vai ver grandes paisagens ali. Então, não esquenta a cabeça, você vai viajar, não precisa ser a 160 por hora, vai ali assenzinho, curtindo, tirando foto, e você vai ver urso, polar, baleia e uma natureza incrível nesse nosso lindo norte do Canadá. Então, se você quiser conhecer o norte do Canadá, vá de Via Rail. Ficou aí, ó, nem paga a gente, mas tá tudo certo. Muito bom. Eu vou pegar a mesma onda e continuar na pegada. Vou dar 2 dicas, uma rápida e bem bairrista. Se você estiver em Ottawa, aproveite para visitar o Museu de Tecnologia de Ottawa. É um lugar muito bacana. E eu só falei disso porque lá eles têm as locomotivas que eram utilizadas aqui no Canadá. Cara, as locomotivas são gigantescas. Eu não tinha noção que os bichos eram tão grandes. Vale pelo passeio. O museu é legal, mas como idiota por trens que eu sou, eu recomendo que você veja e dê uma olhada nisso daí. Vale a pena. Os museus estão abertos agora de volta, durante a pandemia. Não sei quando você está ouvindo esse programa, mas agora você pode ir. Então eu recomendo ir. E a segunda dica, pegando carona na sua sugestão, eu tenho uma outra sugestão de passeio de trem que é promovido pela empresa Rocky Mountaineer, que é diferente da Via Rail. Ela é uma empresa privada, foi comprada por um grupo e eles acabaram ressuscitando uma tradição que existia antigamente, que era a viagem pelas rochosas canadenses. Então você vai de British Columbia até Alberta de trem, e o diferencial deles é que eles querem oferecer um serviço luxuoso e dando a experiência que você tinha no tempo que trem era chique no Canadá. Era chique. Então, Status. Os trens, eles têm teto de vidro, então você pode viajar e ver todas as rochosas, você pode ver pelas rochosas. Eles também têm vagões que eles são abertos, então você pode ir do lado de fora e aproveitar a vista. E tem pacotes de diferentes bolsos. Mas eu recomendo que você tenha um bolso bem grande, porque os pacotes não são baratinhos, não, né? Então, tem brincadeira. A brincadeira começa em $1.000, né? Isso aí, por pessoa. Mas pode chegar tão extravagantemente quanto $8.000 por pessoa, né? Dependendo do que você vai fazer. Barato. Dinheiro de pinga, né? Eu recomendo. Também. Vai lá, chama a gente, convida nós. Convida nós. Rocky Mountaineer paga a gente. A gente vai lá, passeia, fala bem de vocês aí. Né? Faz propaganda. É isso aí, terminando o programa. Valeu! Então, excelente. Pessoal, uma excelente semana para todo mundo. Fiquem em paz, se cuidem e semana que vem a gente está de volta aqui. Né? Valeu, galera. A gente se vê daqui uma semana. Valeu, um grande abraço. Abraço!